Olá pessoal, eu sou Eduardo, CEO e fundador da D2 Cloud, e nós estamos no nosso primeiro episódio do D2Cast. E hoje eu estou com a Débora, que foi mentorada do G4 Educação, é gestora de contas hoje na D2 Cloud e está cursando psicanálise para melhor apoiar as pessoas no decorrer da vida dela. Débora, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio. A Débora vai ser co-host comigo nos próximos episódios, onde nós vamos trazer várias pessoas para apoiarem com vocês. E como eu comentei, esse é o nosso primeiro episódio. Hoje nós vamos falar de gestão de pessoas, planejamento, plano de ação, tudo que compõe uma estrutura de uma empresa. E o nosso objetivo é ser um bate-papo leve para que a gente possa contribuir com você que nos assiste, tá? Então, Débora, quer se apresentar pessoal, falar um pouquinho da sua jornada? O que você acha que é importante comentar aqui? Primeiro, queria te agradecer, pela oportunidade. Para mim, que gosta muito dessa frente de educação, de podcast, é um grande privilégio. E, como você bem disse, estou nessa jornada como mentorada do G4 Educação. Além disso, bebo de várias fontes dessa gestão mesmo de pessoas, muito orientada a pessoas. Então, é um assunto que eu tenho certeza que vai ser com muita profundidade, vai ser sensacional. Muito bom. Bom, para você que está nos ouvindo, nosso primeiro tema aqui do nosso script é crescimento começa nas pessoas. Então, algumas perguntas, a ideia é fazer uma dinâmica bem simples, mas a gente vai iniciar aqui. Débora, o que você acha quando uma empresa ela cresce no ritmo de estratégia ou no ritmo de pessoas? O que você acha que é mais relevante? O que contempla dentro da experiência e do contexto que você vive? Então, eu acredito que nessa frente de estratégia e no ritmo das pessoas é uma conciliação das duas coisas. Por quê? É a estratégia montada e executada pelas pessoas. Então, eu acho que a conciliação desses dois assuntos é o que faz uma empresa crescer de forma saudável. Então, um não pode estar apartado do outro. Legal, maravilha. E quando, para os gestores, para as pessoas que nos assistem aqui no geral, o que você acha que é importante na hora de falar de performance no ambiente de trabalho? Você acha que influencia, não influencia? Se a laranja podre estraga o saco, não estraga? Como é que essa laranja podre, como é que a gente pensa nisso no ambiente corporativo? Com toda certeza, assim, dentro do que eu percebo das empresas, e não somente nesse ambiente de empresa, todo o ambiente nos influencia, nós somos fruto do meio, Então, com toda certeza, se há uma fruta podre, a possibilidade de isso se espalhar por meio daquela equipe é muito grande. Então, com toda certeza, a performance, vindo desde os líderes até os liderados, ela faz toda a diferença. E da mesma forma que o ambiente positivo influencia, o negativo também. Então, o ambiente de performance, ele se espalha. E se você fosse dar uma dica para alguém, será que eu sou a laranja podre? Como que a pessoa sabe se ela é laranja podre? O que você acha? Ou se ela sabe se todo mundo é bom, eu sou ruim? Como é que a pessoa descobre que ela é laranja podre? Ou às vezes que tem uma laranja podre na equipe, como é que ela direciona para o gestor, para a equipe? Temos que dar uma segurada aqui no esquema. O que você acha? Dentro dessa visão, eu imagino assim, eu me lembro quando você me fala isso, eu me lembro muito a respeito da prosperidade. Às vezes as pessoas pensam que prosperidade é a riqueza, E um dos âmbitos, de fato, pode ser isso. Mas eu entendo que a prosperidade é muito olhar onde eu estava um dia e onde eu estou hoje. Então, a primeira análise que eu faria seria essa. Onde eu estava há meses atrás, ou enfim, dependente da referência, e onde eu estou hoje. Eu estou avançando? Esse seria o primeiro parâmetro que eu avaliaria para entender se eu estou caminhando. Além disso, qual que é a visão da empresa? E aí eu olharia se para onde eu estou caminhando, se está alinhado com a visão da empresa também. Então, para que eu entenda se eu sou a laranja podre ou a parte que influencia de forma positiva, eu entenderia a visão da empresa e o quanto que eu estou caminhando, o quanto mais de valor que eu estou gerando para essa empresa dentro da visão. E se está alinhado. Se não está alinhado, não necessariamente você é uma pessoa ruim, mas você está fora da visão. Talvez aquele ambiente não te caiba mais. Legal, então se eu estou num ritmo, no caminho lá da visão que a empresa tem, se eu estou meio para fora, é importante eu me atentar sobre o que está acontecendo. Certeza. E se às vezes eu não estou agregando valor suficiente dentro da visão do todo ou do individual, também é importante eu me atentar. Sim. Talvez eu seja essa laranja não tão podre ou já muito pouco, Vai depender de cada caso. Legal. E ainda falando sobre pessoas, um tema que você gosta bastante que é cultura. O que é cultura para você? Quando a gente fala numa vida e num contexto corporativo, assim, o que é relevante para as pessoas saberem de cultura
para você compartilhar com a gente? Então, quando nós vamos estudar cultura de forma mais profunda, a primeira coisa que a gente entende é que toda empresa carrega uma cultura, né? Muitas pessoas enxergam cultura apenas como coisa positiva, mas não necessariamente, né? Então, às vezes há uma cultura dentro da empresa que não é uma cultura tão positiva. Então, o primeiro fato é: toda empresa é uma cultura, seja ela positiva ou não. E dentro da minha visão, a cultura é muito a cara da empresa. Então, é muito aquilo que diz mais sobre as atitudes do que o que está pegado na parede, né? Então, muitas vezes você entra em ambiente de empresa que tem lá todos os valores, as missões, mas a atitude da equipe, onde a equipe se norteia no dia a dia, diz mais sobre qual é a cultura, qual é a visão, para onde que eles estão alinhados, do que, de fato, o que está pregado na parede. Então, eu entendo que a cultura é muito a cara da equipe, para onde que nós estamos indo. Legal, legal. E como que você entende que cultura é um motor de crescimento? Como que a gente coloca isso no dia a dia para poder funcionar? O que você acha que é relevante? Com toda certeza, sim, porque a cultura, ela carrega também algo positivo, que é o pertencimento, né? E quando nós vamos estudar de forma mais específica, assim, tanto na psicologia quanto na psicanálise, nós vemos o quanto que o ser humano precisa se sentir pertencente, o quanto que isso é importante para o ser humano. Então, a cultura é, sim, um fator principal no seu crescimento, e principalmente se ela está alinhada com os objetivos da empresa, isso é um motor fundamental. Então, dentro da minha visão, sim, a cultura é imprescindível para todo crescimento da empresa. Se você deseja crescer de forma saudável, uma das primeiras coisas que você precisa ajustar é a sua cultura. Legal. A Débora falou de um tema super importante, que foi pertencimento. E aí, é importante quando a gente tem um exemplo simples, a gente tem um time de futebol. Esse time de futebol, ele tem lá o atacante, enfim, eu não sou fera em futebol, mas vai ter o goleiro, o juiz não, né? Como é que chama? O técnico do time. Esse cara que é o técnico, que é o líder ali, o atacante, ele não vai fazer um gol se ele sentir que a equipe está bem unida, né? Então, se reflete isso para um grupo de amigos, como a Débora comentou, para a família, para o ambiente de trabalho. Então, a estrutura ela é importante, né, Débora? Para que tudo funcione, o ecossistema gira, né? Porque é aquela clássica frase: um relógio bem lubrificado, as peças vão se encaixar. Então, bacana disso. E agora nossa segunda parte, falando sobre comunicação como estratégia de negócio. A gente tem alguns temas aqui: comunicação interna, comunicação com o cliente, que é uma das funções que a Débora ocupa hoje para ter um bom relacionamento, posicionamento e autoridade. Como que você acha que a comunicação impacta a logística da empresa? Seja faturamento, relacionamento, como que você contribui com isso dentro da sua rotina também? Então, eu entendo que, primeiramente, a comunicação é uma habilidade milionária, né? Quando nós vamos ver tantos livros que falam isso, tantos autores, enfim, CEOs de empresas tão relevantes, é o ponto principal. A comunicação é a habilidade milionária mesmo. E a comunicação em todos os âmbitos, desde o marketing da empresa, como ele comunica com o cliente, até a forma como os colaboradores comunicam, e até mesmo como a comunicação interna influencia. Então, a comunicação é o alinhamento. Ela alinha todas as coisas. Então, sem ela, não é possível mesmo. Ela é imprescindível. Então, sem dúvidas, ela impacta diretamente no faturamento, em toda a performance da empresa. Legal, eu sei que a Débora trouxe é importante mesmo. Porque é aquela frase, né? Tô cheio de frases, de metáforas hoje. Quem tem boca vai a Roma, né? Então, quem tem boca faz o que quiser, né? Que é se comunicar bem. Uma comunicação feita assim, mal feita, ela não tem tanta relevância, né? Sim. Se eu falar aqui para vocês, a gente vai fazer ou nós iremos fazer, tem um impacto diferente. E aí, puxando já a nossa segunda parte. O relacionamento, você acha que ele gera resultado ou é só um discurso bonito que funciona? Enfim, o que você acha dentro da rotina? Assim? O que realmente faz sentido na rotina das pessoas? Não, o relacionamento ele é muito importante, até mesmo pelo ponto do que eu falei do pertencimento, né? Desde a nossa infância, nós vemos a nossa necessidade de pertencer a uma família, a um grupo, a algum certo tipo de influência. Então, o relacionamento, ele aproxima desde os clientes até os colaboradores, e aí dentro da minha jornada, o que eu tenho mesmo assim de experiência junto aos clientes, o relacionamento é onde parte
o principal, porque é por meio do relacionamento que você vai entender o modo como aquela pessoa pensa, o que ela precisa. Então isso é fundamental. Quando nós trazemos dentro da minha realidade, junto com os clientes, se eu tenho relacionamento com eles, eu paro de oferecer aquilo que eu desejo enquanto empresa e passo a oferecer aquilo que ele precisa. E isso está extremamente ligado com a comunicação mesmo, porque eu consigo compreender a forma como ele entende, a forma como ele quer comunicar. Sim. Então, o estreitamento do relacionamento, ele é imprescindível, assim, não tem outro caminho. E aí, puxando para um lado mais pessoal, de pessoas, um pouco fora do ambiente corporativo, o que você acha que as pessoas erram muito em comunicação? No geral, assim, num a um, no coletivo, num grupo de pessoas, num grupo da igreja, da escola, da faculdade, seja onde for. Qual que é um erro mais comum, assim, que você consegue enxergar? Eu imagino que há alguns erros que podem ser principais nessa situação. O primeiro, eu percebo muito que há um erro nessa dificuldade mesmo de conectar, de comunicar, pelo fato de que muitas vezes nem eu tenho certeza do que de fato eu quero te comunicar. Além disso, muitas pessoas não têm a certa cautela de entender que eu estou comunicando algo para você e eu preciso ser clara nisso. Uhum. Então, eu acho que a falta de clareza é um dos fatores principais nessa jornada de não conseguir se expressar. Às vezes por medo do que o outro vai pensar, ou enfim, mas eu acho que a falta de clareza na parte da comunicação, no modo como eu comunico, é um dos principais erros nesse processo. Legal. Então, as pessoas, elas se expressam mal, né? Infelizmente. Então, infelizmente. Tanto na hora que a gente vai se expressar positivamente numa relação, seja um amor, alguma coisa positiva, um elogio, alguma coisa, isso também impacta com toda certeza. Como as pessoas recebem a informação. Então, se eu elogio uma pessoa falando, não, Eduardo, você hoje está bem educado. Não necessariamente outra pessoa vai entender isso, né? Sim. Ou que fosse uma crítica construtiva ou uma crítica pesada mesmo. Então, é importante que nós pensamos assim, como que eu vou me comunicar de forma mais aberta para que as pessoas elas consigam realmente entender cada linha, cada vírgula do que eu estou falando. Isso. Né? Então, é por essa linha. Legal. Deixa eu ver aqui. O que mais nós temos? Autoridade. Comunicação como estratégia de negócio. O subtema é autoridade. O que você acha que a gente tem de problema? Quando a gente fala de autoridade, envolve muita liderança, mas também as imagens das pessoas que nós temos como espelho no geral, assim. O que você acha que é relevante para uma pessoa ter autoridade? Ou no que ela fala, no que ela faz, no que ela é também? Sim. Eu acho que um dos pontos mais importantes em termos da autoridade é a congruência. Ou seja, eu estar alinhado aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E aí nós vemos situações diversas, seja dentro do ambiente empresarial ou em outros ambientes, pessoas em que antes mesmo de conquistar um cargo, ela já ocupava aquele lugar. Embora não houvesse aquela nomenclatura, ela já ocupava aquele lugar, porque ela já carregava esse lugar de liderança. E pelas atitudes dela. E vemos ao contrário também. Então, eu imagino que, dentro da minha visão, eu acho que a congruência é o ponto principal. Para que você, de fato, tenha autoridade, precisa haver um alinhamento entre aquilo que você comunica e aquilo que você, de fato, fala. Porque é aquela frase típica, né? O exemplo, ele arrasta. Né? Ele diz muito mais do que o que eu falo. Né? Ele ensina e mostra e impulsiona muito mais do que eu fazer apenas um discurso bonito. Então, sem sombra de dúvidas, para mim a congruência é um dos pontos principais. É a mesma coisa de um cardiologista ser fumante, né? Um nutricionista não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, né? A gente tem que vender aquilo que a gente Com toda certeza. Se eu te falo, vai fazer academia, e eu não faço. Não tem congruência. Exato. Não tem coerência nenhuma. Então, muito, 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 muito bacana. Bom, agora plano de ação. O que você acha de planejamento versus movimento? O movimento sendo mais largado e o planejamento sendo bem estruturado. Assim, o que você acha que é mais importante dentro dos dois e como que eles se conectam? Eu imagino que o equilíbrio seja um ponto fundamental nessa história, né? Porque o excesso do planejamento não me permite ir e a falta dele também não me permite
imaginar, pensar, planejar de fato e traçar de fato um plano, né? Então, eu imagino que o equilíbrio entre as duas coisas seja o ponto principal. Então, você traçar metas e não planejar como você vai chegar lá, você pode até conquistar, mas na maioria das vezes é bem mais difícil, é um caminho bem mais difícil. Mas passar por esse excesso também não te impede, né? Você fica travado. Temos que trabalhar bem na balança. Exato, é o equilíbrio, é o planejar e a ação, né? Então, o planejamento, eu entendo que ele é imprescindível, desde um ambiente de empresa até qualquer outro tipo de meta, até qualquer outro tipo de meta que você traz para sua vida, é necessário você entender como eu vou chegar lá, o que eu preciso fazer, isso é imprescindível. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí, a próxima pergunta é: o que trava mais, o medo ou o excesso de planejamento? A Débora já respondeu, ela já trouxe o conhecimento pra gente, então tu tem que ter um equilíbrio mesmo. Ideia e execução vale alguma coisa? O que você acha, assim? Eu tenho uma frase que eu aprendi no G4. É ótimo, no G4, isso. Que um balde cheio de ideia vale 10 centavos. Né? Então, se você tem 1000 ideias no balde, todas vão valer 10 centavos. Porque ideia, qualquer pessoa tem. Aqui a gente pode ter um tanto de ideia. Se a gente não sair daqui, for fazer, for executar, nada vai ter relevância, né? Então, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Provocação. Tá escrito aqui. Provocação. Disciplina é mais importante que motivação? Você tem que estar motivado para ter disciplina ou tem que ter disciplina para ter motivado? O que você acha, assim, dentre os dois? Com toda certeza, assim, a disciplina ela é mais importante. Até porque quando nós vamos ver a palavra motivação, ela já carrega ação. Né? Então, isso. é importante sim você estar motivado, né? Porque muitas vezes você começa pela motivação. Você está motivado a algo e isso te conduz a uma ação. Mas é a disciplina que permite você permanecer nisso, né? E é interessante, assim, porque isso sempre ficou muito claro para mim, porque por estar dentro de um contexto, né, assim, para quem não sabe, meu irmão é jogador de futebol, então eu sempre vi que nesse ambiente de atleta, nem todos os dias você vai estar desejando aquilo. Nem todos os dias você acorda super motivado, mas é a disciplina que te leva, a constância, a disciplina que te leva ao objetivo e à conquista que você tem, ao prêmio e a ser vencedor. Então, sem sombra de dúvidas, a disciplina, ela é imprescindível. Legal, muito bom. Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer para a Débora, enquanto eu enrolo vocês no nosso áudio. Eu vou lembrar que era com relação à disciplina. Clássico, sempre uma frase, que há 40 anos, há 50 anos, você que está nos ouvindo, há 20 anos, dependendo da sua idade, você toma banho. Não tomou, fedeu, né? Passei um dia eu não fedo, sei lá qual que é a conjugação dessa palavra, né? Mas no segundo dia, e aí o banho é uma disciplina, escovar o dente é uma disciplina, né? E nem sempre a gente quer tomar banho, nem sempre a gente quer escovar o dente. Mas a gente aprendeu que é necessário. Então isso casa com o que a Débora trouxe. Então a gente tem que ter disciplina. Eu não quero fazer. Vai lá e faz, porque tem que ser feito. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Criança tem essa opção, né? Criança pode fazer o que quer, mas o adulto não tem muito essa opção. Sejamos adultos. Isso. E invertendo um pouco os papéis, né? Hoje eu sou a entrevistada. Mas você teve uma jornada aí de triatlon, então você consegue me falar muito bem. A motivação é suficiente? Não é. Foi ela que te colocou porque lá na conquista? Todos os dias a gente quer desistir. Entendeu? Para esse assunto, eu digo para você, eu ainda tô treinando para fazer um próximo. Tem dia que eu não treino, porque eu ainda tô num processo de disciplina. E tem dia que eu entro na piscina, principalmente eu falo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falo assim pra mim, eu só posso desistir na hora que acabar a ficha do treino. Porque na hora que acaba, nós falta 5 metros para acabar, eu dou o meu melhor nos 5 metros, entendeu? Porque é essa que é a jornada. Então assim, motivação é igual o balde de ideia. Eu com um balde cheio de motivação aqui e você não faz nada, não resolve, né? Então, esse aí do triatlon horrível. Tem horrível. Dia que parece noite, assim. É horrível mesmo, assim. Igual hoje, eu ainda tenho que fazer meu treino.
qual é a minha motivação? Minha motivação é ir para minha casa e dormir. Com toda certeza. Descansar. Né? Então, é isso mesmo. Foi uma boa comparação. E você, Débora? Provocação ainda, tá aqui. Pergunta de provocação. Você planeja antes ou ajusta no caminho? Você, Débora. Então. O que é mais importante a depender de cada assunto, né? Como que você funciona. Sim. E recomendo que as pessoas trabalhem também para a vida delas. Nesse caso, eu acho que o mais orientado é o equilíbrio também, né? O equilíbrio para tudo na vida é o que a gente tenta. Por quê? Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, planejar com antecedência, mas vai ter certas coisas que é ajuste em pleno voo. Então, é você sentar e já ter espaço dentro do seu planejamento, sabendo que algo precisa ser ajustado no meio do caminho. Então, não há necessidade de ser totalmente rígido, né? Não há necessidade de seguir 100%, mas é necessário, sim, haver um norte para que você saiba como você vai começar, como que você vai estar lá no meio e no final, mas tem certos momentos que é necessário ajustar no meio do caminho mesmo. Então, é ajustando em pleno voo. E aí, para o pessoal saber um pouco como você funciona. Como você planeja uma viagem? Nossa! Você começa por onde? E termina na onde? E o ajuste no meio do caminho, né? Porque, principalmente uma viagem de carro, porque ela pode acontecer X fatores no meio do caminho, né? Sim. Conta pra galera. Então, quem me conhece de perto, assim, né, sabe que eu sou uma pessoa bem do planejamento. Gosto, né? Às vezes até flerto naquele lugar, assim, do excesso do planejamento, mas volto no equilíbrio. E ao mesmo tempo também, eu sou uma pessoa que adora pensar, todas essas coisas. Então, a primeira coisa que eu paro é refletir. O que eu quero com essa viagem? Para me entender que destino que eu vou. Quero descansar, quero curtir, eu quero conhecer, ter novas experiências. Então, nesse ambiente de viagem, para mim, é isso. Primeiro, eu entendo qual que é a minha motivação para aquilo. O que eu quero como resultado, né? E eu acho que em todos os planos, uma das partes principais é isso. O que eu espero como principal? Como resultado, na verdade, né? Por mais que o resultado seja a última coisa, eu preciso entender o que eu espero como resultado para entender como que eu começo. Então, para mim, os meus planos, desde uma viagem até as outras coisas, é começando de trás para frente, pensando o que eu quero como resultado com isso. E a partir disso, vou e planejo. Muito interessante, gente. Planejadíssima. Bom, agora o nosso quarto bloco. Nós temos aqui estrutura, processo e liberdade, que são os nossos temas aqui. Bom, processo você acha que engessa, fortalece, é ruim, é bom? Aonde é um problema, aonde ele é positivo? O que você traz para a gente desse tema? Então, processos é necessário, né? Imprescindível. Embora, quando nós vamos entrando em tantas empresas, a gente vê que a maioria, o problema são os processos, né? E aí a pessoa pensa assim, gente, mas tá dando certo até aqui. Mas não necessariamente vai te levar para a próxima estação. Então, processos é imprescindível porque ele é uma das formas de você fazer gestão, né? De você medir. Então, o processo te permite medir. E é aquilo, quem não mede, não faz gestão, né? Então, o processo, ele é extremamente importante, ele padroniza, ele norteia, então, processo precisa ter. Legal. E aí, se falando do processo, ele é importante, mas você acha que o processo limita a criatividade? A depender de algum caso, assim? Não necessariamente. Eu enxergo que o processo, talvez muito engessado, possa, né? Todo excesso não é positivo. Sim. Então, talvez esse excesso de processo pode ser prejudicial. Mas o processo, ele é mais um norte do que, de fato, algo que para te limitar. Ele é mais para te nortear do que para te limitar. Então, não acho que ele vem para limitar a criatividade, ele não impede isso, a não ser uma estrutura extremamente rígida. Mas aí vem mais pelo excesso do que, de fato, pelo processo ser algo negativo. Não. Ele, na medida certa, é excelente. Muito legal. E aí uma pergunta que você acabou de falar de rigidez, que é o próximo tema. Quando uma empresa cresce, você acha que ela precisa ficar mais rígida nos processos, na estrutura, em liberdade? O que você acha com relação a esse crescimento, essa rigidez? Ou dá para ser flexível, ter o famoso equilíbrio, né? O que você acha que cabe em alguns momentos? Então, eu acho que o processo natural é ela ficar um pouco mais rígida mesmo. Porque você precisa ajustar muitas coisas. Você crescendo uma empresa, automaticamente
cresce a quantidade de pessoas, então cada um pensa de uma forma, e além disso, como eu falei, muitas empresas crescem até um certo ponto sem processo, mas não necessariamente o que eu faço hoje me leva para a próxima estação, me leva para o próximo caminho. Então, por mais que eu consegui crescer sem processo, sem um pouco dessa rigidez, não quer dizer que a próxima etapa eu consigo isso também. Então, eu acho que de forma natural. É importante, sim, um pouco essa rigidez, claro, com todo equilíbrio, né? Sem os excessos, que todo excesso revela uma falta, né? Então... Um pouquinho de psicanálise, gente. Como é que é? Todo excesso... Todo excesso revela uma falta. Revela uma falta, então, tá? a gente acha outro problema no meio do caminho. Mas, sem sombra de dúvidas, é necessário algumas rigidez, alguns ajustes nesse processo. Legal. De novo, eu esqueci qual é a próxima pergunta. Que eu tava aqui na minha cabeça, que surgiu, mas ela deu desaparecida. Mas, enfim, voltando no processo da construção. Até que ponto liberdade sem processo vira desorganização? Nossa. Forte, né? Boa pergunta. Na verdade, lembrei o que eu fazia. Enquanto Débora pensa nossa resposta, uma pausa para o nosso patrocinador oficial. Nós estamos no nosso primeiro podcast, mas nós temos uma empresa que patrocina isso, que é a D2 Cloud. Que ela faz consultoria Microsoft, inteligência artificial, consultoria de processos, não é? Verdade. A gente ajuda você. Eu não tenho processo. Nós estamos aqui para ajudar você. Então, tudo que você pensar é isso. Então, conheça o nosso site, as nossas plataformas, nós estamos disponíveis para você. E agora, voltando pro nosso Muito mais! A gente volta para a pergunta. Na verdade, ainda um pouco antes dela. O que você acha, quando a gente fala de processo, sobre a liberdade de criar, de modificar, ou tipo assim, não, criamos o processo e agora ele vai seguir assim até o mundo acabar. O que você acha? Como é que a gente permeia dentro desses mundos? Sim, eu acho, como eu falei, a respeito do planejamento. Tem muito a ver com isso também. O processo, ele vem para nortear, mas ele não pode ser uma estrutura extremamente engessada, porque senão volta naquilo que nós falamos a respeito da criatividade, né? Então, ele vem para nos nortear, mas é possível haver liberdade dentro do processo, né? Então, sem sombra de dúvidas, assim, a liberdade, ela é importante, mas se ela é feita demais, há um processo de desordem. Porque pensa aí, uma empresa com 20 pessoas, se cada um fizer do jeito que quiser, vira uma desorganização sem tamanho, né? Eu tenho liberdade para chegar o horário que eu quiser, o outro tem liberdade para vir com o estilo de roupa que quiser, o outro tem liberdade para responder o cliente se quiser. Não faz sentido. Então, a liberdade com responsabilidade, se ela vai me conduzir à mesma resposta, ao mesmo resultado que eu esperava antes, ótimo. Tá dentro do processo, faz parte da jornada. Mas, se eu venho com isso de forma exacerbada, aí acho que já vira um processo de muita desorganização mesmo. Legal. Então, a gente tem que coordenar o processo dentro da construção da liberdade que ele tem e descobrir como é que a gente permite para não virar bagunça. Né? Isso, até porque o processo, quando você vai fazendo, você está em fase de teste. Então, não necessariamente o que você planejou no início quer dizer que vai dar certo. Com todo né? certeza. Então, ao longo do caminho, o que eu vejo assim que faz parte dessa liberdade dentro das empresas é ouvir as partes principais de quem está à frente daquilo, né? Naquela certa demanda, naquela frente daquele projeto mesmo. Cada um tem uma visão, uma parte do todo. Então, isso é uma das partes que eu vejo que a liberdade é saudável nesse certo ponto. Mas eu simplesmente fazer tudo que eu quero do jeito que eu quero é difícil, porque cada ser humano carrega a sua particularidade. Então, eu desejo fazer algo, o outro deseja fazer algo, e se não houver um consenso nisso, aí é desordem. Vira bagunça. Aí é bagunça mesmo. Legal. Agora a parte de crescimento. E aí é importante. O crescimento como pessoa, como profissional. Qual é o nível de dor que a gente tem no meio desse caminho? O que você acha que dói mais ou dói menos? Assim? O que todo mundo que está num processo de crescimento devia saber que vai doer? Difícil, né? Essa pergunta é reflexiva.
É flexível. Muito. Para você, quando a Débora pensa, onde que dói? Quando você pensa em, eu quero crescer. Vamos pensar aí, plano normalmente de todos os brasileiros. Eu quero ter o meu primeiro milhão. Quero ter R$1 milhão. Onde vai doer para você ter esse R$1 milhão? Os 2, 3? O dinheiro, ou os bens, ou a família, enfim. Quero construir uma família. Onde dói a construção dessa família? Então, eu acho que é muito o que nós falamos a respeito um pouco da disciplina. Talvez a dor da disciplina seja um dos lugares onde mais dói. Por quê? Em todo ambiente de crescimento exige um esforço. E nós vemos isso em coisas simples. Se você vai à academia, por exemplo, você precisa ter a disciplina e você precisa ter um esforço. Você sente aquela dor no físico. Da mesma forma, todo tipo de crescimento exige uma disciplina. E é essa disciplina que é talvez uma das partes mais difíceis de você ter constância nesse processo. Por quê? Uma das coisas que nós não podemos esquecer é que crescer, como eu falei, quando nós pensamos em prosperidade, é onde eu estou hoje e onde eu vou estar amanhã. Se há um crescimento, se há uma diferença, um avanço nesse caminho. Então, para me crescer, eu não posso continuar com a mesma mentalidade e com o mesmo pensamento que eu tenho hoje. Então, eu não posso abrir mão da disciplina para entender que tipo de performance, que tipo de performance mesmo eu preciso ter para chegar nessa jornada. Seja um emagrecimento, por exemplo, eu preciso performar com uma pessoa disciplinada. Então, eu preciso treinar todos os dias. Da mesma forma, no ambiente de empresa também. Então, talvez a disciplina seja uma das maiores dificuldades, assim, a disciplina e a constância nesse processo. Porque o que eu sei hoje talvez não seja o suficiente para que eu chegue nesse lugar que eu tenho desejo de tanta performance. Então, é necessário ter a disciplina para chegar nesse lugar. E aí, independente do modo como, né? Mas há a disciplina que é necessária nesse processo. Legal. E aí, um complemento, né? A disciplina, ela faz total sentido. E um complemento do que a Débora falou é onde nós estamos. Um clássico exemplo do país que a gente vive. A gente entra no ensino fundamental, vai para o médio. Já mudamos o nosso grupo de pessoas, né? Saímos do médio, vamos para a faculdade, sendo um caminho normal. Também mudamos o grupo de pessoas. Entramos no primeiro relacionamento, esperando que ele dure, e se durar, que seja perfeito. Mas se vier um segundo, você grupo de pessoas que participavam com você. Então, no decorrer da vida, a gente trocou de amigos várias vezes, pessoas na nossa vida. Então, isso também é uma jornada que eu acredito que doa bastante, porque é o que você comentou. A pessoa que cria o problema não é a mesma que resolve. Então, se eu quero ter lá R$1 milhão, um carro, uma família, um bem, seja lá o que for, um conhecimento, vai doer o quê? Vai doer, às vezes, financeiramente? Vai doer nas noites acordadas, enfim. Então, isso é um processo reflexivo, né? Que a gente tem que escolher onde a gente vai ou falhar ou dizer não. Isso. Né? Assim, eu tenho o hábito de dizer, certa vez eu aprendi que a vida é uma corrida de pratos. Você tem que selecionar o prato que você vai carregar. E isso que você mencionou, assim, é muito interessante porque talvez eu complementaria, né? Além da disciplina, talvez seja a dor do desapego, né? Porque, como você falou, nessa jornada é necessário, às vezes, se dispor de lugares, de pessoas e até mesmo de ideias que você achava que era importante. Então, o desapego também, sem sombra de dúvidas, é uma das dores que a gente carrega nesse processo. De entender que talvez você pensar que você estava completamente certo sobre esse assunto. Mas não tá, né? É o famoso paguei língua. Paguei língua. Entender que tá tudo bem, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas você não pensava desse jeito, você mudou de ideia. Que bom, né? Que bom. Tô vivo, né? Tô vivo. A vida é flexível, né? Exatamente. Então, esse desapego talvez seja uma das partes importantes também. Muito bom, Débora. Débora, estamos caminhando para o nosso encerramento. Que pena! Mas foi muito bacana. E aí, antes para a gente poder fechar, aquela clássica pergunta que nós temos em vários podcasts, mas o nosso é o clássico, o melhor, até porque é o primeiro. Então, se você pudesse dar um conselho para quem quer crescer de forma estruturada, qual seria? Dá seu recado aí para nossa câmera. Dou o meu recado. Para quem quer crescer de forma estruturada, eu acredito que é não abrir mão do tripé. Pessoas, processo e tecnologia.
e necessariamente nessa ordem. Comece pelas pessoas, porque as pessoas são, se não o ativo mais importante das empresas, um dos. Então, começar nessa ordem é importante. E, além disso, Jeff Bezos, CEO da Amazon, ele fala, né, em um dos livros, em uma das cartas que ele entregava para os acionistas, ele falava da importância do dia 1. E aí, o que é, né? Isso faz parte da cultura da Amazon, o dia 1, que é você não esquecer da motivação que você tinha no dia 1. Isso faz parte da cultura deles lá. Por quê? Ao longo dos dias, nós vamos nos esquecendo da paixão do primeiro dia, o que me fez começar essa empresa, o que me fez começar esse plano. Então, ter sempre disponível, sejam pessoas que te lembram do dia 1, seja lembretes no celular, enfim, lembrar sempre do dia 1 te mantém vivo no seu projeto, no seu plano, e não abrir mão de pessoas, processos e tecnologia. E sempre comece por pessoas, porque elas são o ativo mais importante da sua empresa. Muito bom. Conselho de milhões de reais, tá? Temos aqui uma mentorada do G4, uma futura psicanalista, né? Tá no processo. Se Deus quiser. Maravilhosa. Vocês viram vários conselhos aqui profundos que tocam no coração da gente, que é a nossa querida Débora. Bom, caminhando para o nosso encerramento. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Compartilharam desses conhecimentos, desses temas. E aguardo, nós temos vários episódios para as próximas semanas, para o próximo segundo, para o terceiro e para o quarto. A ideia é continuar com vocês aqui e trazer conhecimento. E claro, se você quiser participar do nosso podcast, nos procure nas nossas redes sociais. Tanto a rede social da D2 Cloud quanto a minha rede social. Vai ser um prazer conhecer um pouco mais de você, entender como que você contribui para uma sociedade mais justa e mais contributiva no sentido total, tá? Bom, agradeço demais o tempo de vocês. Vamos dar um tchauzinho ali para nossa câmera, Débora. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Obrigada. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva. Não acabou ainda não. Então se inscreva no canal da D2 Cloud, nas nossas redes sociais, nos sigam. Nós temos muito conteúdo que vai surgir e já temos conteúdo vigente. Então é importante que vocês contribuam para a nossa jornada também. Não é sozinho que a gente constrói alguma coisa. Então, continuem com a gente, porque vai ser só sucesso. Agora sim. Maravilha. Muito bom, muito Obrigada, bom. Obrigado. Gente. Maravilha.